Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o osciloscópio e eu vou falar para vocês qual o momento exato que você deve utilizar o osciloscópio em uma análise, tá? Você que trabalha com reparos em placas, seja de smartphone ou seja de qualquer outro equipamento eletrônico também, tá? Esse vídeo ele não é só para quem trabalha com reparo em placa de smartphone, mas também aborda toda a parte de eletrônica aí para vocês que curtem, né, microsoldagem, microeletrônica. Então vai ser bem bacana esse vídeo. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no YouTube. Também, se você não é membro do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GSC Assistec, eu convido você a fazer parte, né, do nosso treinamento, clicando aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou aqui no comentário fixado. Nosso treinamento está no período de atualização, porém, temos uma oferta especial para vocês, né? Uma oferta muito bacana, onde o nosso treinamento, por conta desse período de atualização, está custando R$247, praticamente a metade do valor. Assim que o nosso treinamento estiver totalmente atualizado, o valor volta para R$497, por isso eu já recomendo que você adquira o nosso treinamento antes, né, para não ter que pagar esse valor depois quando atualizado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar no vídeo, eu quero falar para vocês da pasta de solda que eu utilizo, tá? A Alphatec. Essa pasta aqui, depois que eu comecei a utilizar, não tive mais problemas de retorno em reparos de CPU, reparos de microsoldagem. Então, se caso você quiser adquirir, né, essa solda, claro, eu estou vendendo aqui nesse potinho aqui de 50 gramas. Se você quiser, é só entrar em contato, né, através do WhatsApp, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também. Você pode entrar em contato, fazer o pedido aí da sua solda, né, Alphatec, para que você trabalhe aí com segurança, né, dando melhor qualidade aí dos seus serviços para os seus clientes. Beleza, galera? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de osciloscópio aqui, né? Osciloscópio, eu tenho 3 osciloscópios aqui. Ainda acho muito pouco, tá? Eu pretendo comprar outros osciloscópios. E eu vou falar para vocês, primeiramente, o que é um osciloscópio, o que ele mede, para que ele serve, tá, pessoal? Primeiro, o osciloscópio nada mais é do que uma ferramenta que vai medir a tensão ao longo do tempo, tá? Ao longo do período. Então vamos lá, vamos tentar entrar no contexto do que seria um osciloscópio, tá, pessoal? Eu vou fazer uma medição em uma determinada linha, seja qual for, uma linha digital, uma linha de tensão analógica, enfim. Eu vou fazer uma medição naquela malha e o osciloscópio ele vai mostrar no gráfico a tensão ao longo do tempo, tá? Então, com o osciloscópio eu consigo fazer essa aferição, consigo enxergar como é que está a tensão, né, ao longo do tempo, tá? Se tem algum ripple, se tem alguma oscilação, se tem algum transiente, eu consigo fazer essa análise. Logo, eu também posso analisar, né, digamos assim, a atividade de malhas digitais, exatamente por conta do propósito que tem o osciloscópio. Ou seja, se eu tenho uma malha de barramento I2C, no barramento I2C, ora a tensão vai estar a nível lógico alto, ora a tensão vai estar a nível lógico baixo. Então, no período de tempo eu consigo ver, né, quando essa tensão sobe, quando essa tensão desce. Logo eu consigo capturar, né, as informações de pacotes de dados de malhas de comunicação, tá? Então, por que eu utilizo o osciloscópio para medir um barramento de controle? Exatamente por conta disso, porque ela vai ler a tensão, ela vai fazer a medição ao longo do tempo. E eu consigo ver quando essa tensão sobe e quando essa tensão desce. Já com um multímetro, eu não consigo fazer essa medição tão precisa da tensão ao longo do tempo, porque o multímetro ele não tem a velocidade que tem um osciloscópio para fazer, né, essa, digamos assim, essa medição, né? Ele não consegue pegar ali, por exemplo, quando o nível lógico está alto, quando o nível lógico está baixo. Já com o osciloscópio a gente consegue fazer essa medição. Por exemplo, eu consigo também fazer uma medição em uma linha de interrupção, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha no meu bloco de carga, né, seja de qualquer
tipo de dispositivo, você vai fazer um carregamento. A maioria dos circuitos de carga, né, dos circuitos integrados que estão ali na placa para trabalhar, né, gerenciar o bloco de carregamento, ele tem uma malha que se chama INT, né, de interrupção. Essa linha, quando você conecta, por exemplo, um cabo USB ou qualquer coisa, ele vai interromper, né, o processador do aparelho para que o processador dê ênfase àquela atividade, né, ou seja, a carregar o dispositivo eletrônico que você está conectando um cabo USB, por exemplo. Então, naquele momento, a tensão é estável, 1.8 volts, e vai ter uma pequena, digamos assim, queda na tensão, né, nível lógico baixo, para fazer com que aquele processador entenda que precisa dar ênfase, né, ao CI de carga para trabalhar os dois ali, né, acerca do carregamento do aparelho. Então, nesse momento eu consigo enxergar o tempo que essa tensão ela vai para nível lógico baixo. Outra coisa também, a gente tem pulso de habilitações, a gente verifica também no momento que se é habilitado uma determinada malha, né, a nível lógico baixo, enfim. Podemos fazer várias e várias análises com o osciloscópio. Agora, qual o momento correto de eu utilizar o osciloscópio em uma análise? Galera, em todo momento você pode utilizar o osciloscópio. O osciloscópio não é só para medir malhas digitais, protocolos de comunicação, malhas de habilitação, malhas de interrupção. Não. O osciloscópio você pode medir qualquer linha para saber se aquela malha está funcionando com a tensão correta ou não, tá? Então você pode medir com um multímetro, por exemplo, porque você vai verificar aqui a tensão real da malha, né? Você consegue verificar a tensão de pico a pico, tá? Você consegue verificar a frequência, por exemplo, de um chaveamento de um circuito integrado. Se você quiser analisar como é que está um pulso PWM do bloco de backlight, por exemplo, de um celular, ou sei lá, de um computador, de uma placa de notebook, enfim. Você consegue analisar a frequência de chaveamento também. Você consegue analisar a frequência do clock de trabalho de um determinado circuito integrado. Ou seja, osciloscópio você pode medir qualquer malha, inclusive uma malha de tensão analógica, né? Se você quiser verificar, quero verificar se aqui tem 4 volts em uma tensão primária, você pode medir também com osciloscópio para conseguir enxergar se aquela tensão ali ela está perfeita, se não tem nenhum tipo, né, de ripple. Porque às vezes, a depender da situação, algum circuito integrado pode não funcionar por conta de flutuações, tá? Porque essa tensão ela pode estar digamos assim, alternando em algum determinado período e fazer com que o circuito integrado não entenda, não defina, né, o nível lógico e acabe não funcionando de uma forma correta e venha causar problemas dentro de um circuito. Então o osciloscópio ele serve basicamente para tudo. Eu particularmente uso o osciloscópio em todas as análises, seja análises mais simples, tá? Ou seja, análises mais complexas, que eu necessite verificar uma malha de comunicação. É claro, a gente precisa também entender sobre decodificação para saber se aquela comunicação está perfeita, se o circuito integrado ao qual a CPU está se comunicando, se ele está respondendo ou não, né? E isso você vai aprendendo ao longo do tempo, conforme você vai estudando sobre a eletrônica digital. Não é sobre o osciloscópio, é sobre a eletrônica digital. Você vai estudando, né, como funcionam as comunicações, como funciona, né, quais são os elementos que são necessários para aquele determinado circuito integrado que você está analisando. Ele precisa para que funcione, né? E aí você vai analisar tudo com o osciloscópio, podendo ter uma certeza maior daquilo que você está medindo, porque você está conseguindo enxergar como é que está a tensão ao longo do tempo. Então, o osciloscópio é exatamente essa ferramenta que nos dá condições de checar, analisar, verificar como está a tensão ao longo de um período, e isso vai nos dar a certeza de se aquela malha ou aquelas linhas que vocês estão analisando se está correta ou não. Então, osciloscópio é uma ferramenta fundamental para a microeletrônica, para eletrônicas em geral, né? Então, você que trabalha com eletrônica precisa ter um osciloscópio na bancada, porque a depender do nível que você vai aumentando, né, que você vai conseguindo alcançar
você vai cada vez mais depender de um osciloscópio. Tá? Digamos assim, se você tem um conhecimento básico, um conhecimento mediano, você talvez nem, né, sinta a necessidade de ter um osciloscópio. Conforme você vai aprendendo a eletrônica de uma forma mais formal, digamos assim, você vai sentir a necessidade de ter um osciloscópio para começar a enxergar aquilo que está acontecendo dentro de um circuito eletrônico. Beleza, galera? Então fica essa dica aí para vocês. Deus abençoe mais uma vez aí, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar teu comentário. E se não é aluno do nosso treinamento, não perca tempo, adquira o nosso treinamento na promoção, na oferta especial de atualização, beleza? Como eu já falei, se você quer adquirir uma solda em pasta de qualidade, nos chama aí no WhatsApp que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, né? E não perca mais clientes, né? Por perder credibilidade quando você for fazer reparos de solda e ficar dando retorno, né? Então é isso, galera. Obrigado, Deus abençoe mais uma vez aí e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui, né? Tchau, valeu!